Bom, deputado Arthur Oliveira Maia, o senhor relatou o projeto encaminhado pelo Executivo da Lei Antiterrorismo, foi aprovado aqui, foi encaminhado ao Senado e voltou de lá com várias alterações. Passo a pergunta para o senhor, a pergunta que eu fiz na reportagem. O Brasil está preparado? Qual versão vai ser aprovada aqui na Câmara? Seguramente o Brasil não está preparado para as Olimpíadas do ano que vem em relação ao combate ao terrorismo. Primeiro eu quero dizer o seguinte, essa lei ela teve origem no Poder Executivo, veio aqui para a Câmara, eu fui o relator da lei. E havia uma disputa, ao meu ver, desnecessária, uma disputa de natureza política, porque existiam aqueles que queriam incluir na lei de terrorismo os movimentos sociais, dizendo que se não fizesse isso eles estariam isentos para cometer absurdos e não serem punidos, e de outro lado aqueles que diziam que se os movimentos sociais fossem incluídos seria um atentado contra a democracia. Nós chegamos ao meio termo no nosso texto, dizendo o seguinte, os movimentos sociais não são alcançados pela lei antiterror sem prejuízo da legislação penal que já existe. O que quer dizer isso? Quer dizer que é óbvio que o movimento dos sem terra, o movimento de uma manifestação social do tipo os black blocs, podem até causar um grande tumulto, até causar danos e até causar um ato criminoso. Mas isso não tem comparação com esse conceito de terrorismo internacional que nós estamos vendo. Então nós fizemos a ressalva dizendo que os movimentos sociais não são alcançados pela lei sem prejuízo de serem punidos. Se um black bloc vai para a rua e comete um assassinato, ele vai responder lá pelo crime de assassinato, mas não é terrorismo. No Senado mudaram e nós vamos restabelecer o texto que fizemos aqui na Câmara, que vai voltar já voltou para a Câmara. Eu sou o relator e já decidimos que vamos fazer de novo a apresentação do mesmo parecer que deverá prevalecer, porque foi um acordo entre vários partidos. Obrigada, deputado. Agora, certamente o Brasil não está preparado para enfrentar o terrorismo, até porque, segundo informações que foram divulgadas recentemente na imprensa, o Brasil não gastou até agora, esse ano, nem 1% do que está previsto no orçamento de 2015 para ações de combate ao terrorismo. Seria a compra de materiais, equipamentos, etc. Justamente por causa dessa crise econômica causada aí pelo governo que levou a essa condição e que realmente nos leva a muito despreparo para enfrentar as Olimpíadas no ano que vem. Obrigada, deputado. Deputado Edmilson, não gastamos os recursos necessários destinados ao combate ao terrorismo. As Olimpíadas estão chegando e as ações do Estado Islâmico ou de simpatizantes do Estado Islâmico, como foram as ações na Califórnia recentemente, se intensificando. Como o senhor vê essa situação? Eu vejo com preocupação, mas sem pavor. Eu não vejo a conveniência da lei apressadamente aprovada, apesar dos líderes dos partidos, com exceção do PSOL, terem reunido e decidido. Supõe que decidem o que é bom para o Brasil. É estranho que um projeto de origem do Executivo seja assinado pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, aí a gente não estranha tanto. Mas um outro ministro, Joaquim Levy, assina. O que é que tem a ver o ministro da Fazenda com a lei antiterrorismo? Tem razão o grande cientista inglês, David Harvey, que diz, sabe por que os países estão sendo obrigados pelas potências econômicas e pelo capital financeiro a aprovar nos seus territórios leis antiterror? É para garantir a acumulação financeira. Tanto que a exigência é do GAF, Grupo de Ação Financeira. Aí, nós vamos ver pessoas, ainda que se tenha realmente aprovado na Câmara, um dispositivo dizendo que os movimentos sociais estão fora, mas no artigo anterior diz, por questões ideológicas, partidárias. Aí vem lá o Aloysio Nunes, a nossa presidente já foi tida como terrorista. E ela era uma subversiva. Ela é uma lutadora contra a ditadura, mas não era terrorista. Hoje é presidente da República. O Aloysio Nunes do PSDB, que podia ter sido vice-presidente da República, não foi eleito, agora piorou o nosso texto. Inclui na conceituação, olha, estamos falando aqui de direito penal. Aí há de se ter precisão nos conceitos. Ele inclui extremismo político. Os Mapuche, o Chile, o Estado chileno, foi condenado pela Corte Internacional de Direitos Humanos, sabe por quê?
Porque o governo chileno resolveu prender e processar como terroristas os indígenas Mapuche, que lutam pelo direito à sua etnia sobreviver. E agora, 2013, junho de 2013, teve um preso político já como terrorista antes da lei. Rafael Gaspar Vieira. Pesquisem. Semana passada ele foi colocado com tornozeleira. Cumpriu 2 anos de prisão. Sabe qual foi o crime que ele cometeu? Foi flagrado com 2 bisnagas de pinho-sol. Não era querosene, não era gasolina, não era gás lacrimogêneo ao menos, qualquer coisa desse tipo. Não. Pinho-sol, nem tem poder explosivo. E foi o único preso daquele movimento todo que ficou 2 anos. Então é arriscado. Então eu tenho preocupação. Agora, é investir em inteligência. Se não há investimento, que se invista em inteligência. Não é mostrando pavor do Estado Islâmico ou outros grupos terroristas que nós vamos evitar. Está aí nos Estados Unidos. Estão aí os países que têm sistemas antiterror pretensamente, altamente aperfeiçoados, estão totalmente frágeis. Sabe por quê? Porque o terror, ele se realiza exatamente como forma de burlar a ordem. Então, claro, temos que ter preocupação, mas o mecanismo não é aprovar uma lei sem rigor. E com todo o respeito ao relator, eu acho que houve pressa. E aí a imprecisão conceitual, ela pode trazer prejuízo enorme a lutadores do povo. Que de repente, esse é um extremista, é terrorista. E terrorismo é algo muito diferente de um MST, de um Black Bloc, ou, por exemplo, dos meninos que, contrários ao fechamento de quase 200 escolas pelo governo tucano lá em São Paulo, ocupam a escola. Vocês estão ocupando aqui a Câmara. O programa é Ocupa. De repente, são classificados como terroristas. Estou brincando. Obrigada, deputado. Bom, a gente vai começar agora, deixar que os ocupantes façam as perguntas. A gente fez uma lista por sorteio, antes de dar início ao programa. Sorteio esse auditado pela 2ª Secretaria, na presença de todos os universitários. A Franciele vai ser a primeira a fazer a pergunta. Por favor, Franciele, diga de que estado você vem, qual curso você faz e para quem é a pergunta, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Franciele, então. Eu faço o curso de Ciências Sociais na FURB de Blumenau, Santa Catarina. E a minha pergunta vai bem ao encontro do que os deputados acabaram de decorrer sobre, e vai para o Arthur Maier, então. Justamente, quando eu li o projeto de lei, eu li um pouquinho sobre ele, eu fiquei justamente com essa dúvida, porque para mim ele ficou muito generalizado, assim, questão dos movimentos sociais mesmo. Então, eu gostaria de te perguntar, na prática, como é que se daria essa diferenciação entre terrorismo e movimento social? Olha, Franciele, obrigado pela pergunta. Primeiro, eu queria dizer a importância dessa lei dentro da comunidade internacional. Essa lei, ela faz parte de um acordo celebrado pela ONU, com todos os países que fazem parte da ONU, que estão no Conselho de Segurança da ONU, e inclusive a lei prevê que quando a ONU designa e determina que determinada pessoa nesse país esteja fazendo uma atividade terrorista, de financiamento do terrorismo, por exemplo, que o governo do país que aceitou essa lei terá que fazer o bloqueio desses bens. Então, eu não sou um especialista em segurança, mas quando se discute da oportunidade ou não dessa lei, eu tenho que dizer que quando eu fiz o meu relatório, nós estávamos na mesa com a Polícia Federal, com o Exército, com a ABIN, com o Ministério da Justiça, todos os órgãos de segurança do Brasil, e todas essas pessoas afirmam categoricamente, além da própria ONU, de que a lei é fundamental. Nós não tivemos ainda ato terrorista no Brasil, mas a lei é fundamental. Olha, Franciele, nós fizemos uma definição que explicita e que caracteriza os movimentos sociais no artigo 2º. Eu acho que o que você leu deve ter sido o substitutivo do Senado, e não sei se foi o nosso, porque o do Senado mudou o nosso. Mas o que nós colocamos e que responde a sua pergunta, eu vou tentar ler aqui rapidamente, diz o seguinte: o disposto nesse artigo, primeiro, que o artigo 1º define o que é terrorismo, caracteriza terrorismo, e aí ele fala o seguinte: o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou categoria profissional,
visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos e garantias de liberdades constitucionais sem prejuízo da tipificação penal que existe. Ou seja, se um black bloc, durante uma manifestação, como aconteceu com aqueles rapazes, até me parece que aquilo não foi uma coisa que eles queriam matar, mas mataram. Então eles vão responder por aquilo perante o judiciário brasileiro. Ora, quem faz direito sabe que a tipificação penal, ela é uma ciência que foi desenvolvida pelo direito e que sabe exatamente até onde vai um delito e onde é que começa outro, qual é a tênue separação que existe. É claro que a definição de terrorismo que nós fizemos, ela busca muito dos exemplos internacionais. Buscamos muito o direito comparado para fazer uma definição de terrorismo. Então, essa definição exclui os movimentos sociais, justamente como eu li aqui, por defesas de direitos individuais e coletivos, e eu acho que essa caracterização realmente faz uma distinção muito clara. Agora, é importantíssimo nós termos a noção de que a lei é necessária. É necessária, isso não é a opinião do deputado Arthur Maia. Eu não sou uma pessoa, como disse, especialista em segurança, mas eu tenho que acreditar na Polícia Federal, tenho que acreditar no Ministério da Justiça, tenho que acreditar no Exército e, sobretudo, ver o que está acontecendo no mundo. Há uma ameaça, o mundo nunca viveu um momento tão ruim em relação a isso, portanto a lei é fundamental. Obrigado, deputado. Agora, Vitor Hugo, já está com o microfone, pode mandar. Meu nome é Vitor Hugo, sou da Universidade Católica de Brasília, faço Direito. Eu gostaria de fazer a pergunta para o deputado Edmilson. A facilitação da entrada de estrangeiros no país não gera um perigo maior para a segurança pública? Ou a imigração está preparada para identificar potenciais terroristas? Olha, o Brasil é um país democrático, muito solidário com os povos do mundo, né? Apesar de que o preconceito é grande contra imigrantes, especialmente quando são negros, né? Basta ver, quando cubanos vieram para o interior do país, onde médicos não querem ir, os formados no Brasil, e como grande parte é negra, sofreu o maior preconceito. Mas tem um programa que médicos canadenses, de olhos azuis, de 2 metros de altura, Médicos Sem Fronteira, que nunca recebeu uma crítica de um deputado aqui conservador. Então há muito preconceito. No entanto, o povo é grandioso, é muito... Eu creio que sempre que houver risco, e há sempre risco, nós temos riscos a vida toda, todos os dias. Você diz que faz direito, né? Tu pode estar na tua sala, lá, estudando com outros meninos que fazem também direito, Bruno, e um deles tem um transtorno mental, está numa situação de transtorno mesmo, e te agredir. Pode ocorrer, correto? Pode ocorrer ato terrorista no Brasil? Pode. Como é que se reverte esse risco? É com precaução, é com profilaxia, é com trabalho de inteligência. A Copa do Mundo foi realizada num momento de crise política, grandes mobilizações sociais. Não ocorreu nada grave. Nós podemos ter Jogos Olímpicos sem nenhum problema, mesmo sem essa lente terrorista. Porque Munique, que foi citado no programa inicial, foi de 72. Em 89 criaram o GAF. 89. Nós já estamos, portanto, há quantos anos? 26 anos. De repente o Brasil corre e parte de uma presidente que já foi classificada como terrorista sem ser. E de repente um senador que também fez da luta armada, foi preso, foi vítima da ditadura, e de repente fala que extremistas, e não sei o quê, cria conceitos totalmente frágeis, possibilitando que ocorra aqui muitas injustiças. Em tese, o direito oferece essa possibilidade de definir o limite entre um crime e outro, e não se fazer injustiça, para se apenar corretamente conforme o crime. O que é movimento social? O que é um ato de radicalização? Até um quebra-quebra, mas que não se configure como terrorismo. Ele vai pagar pelo crime, mas não é terrorista. Isso em tese. Mas nós vivemos num país onde todos os dias se mata gente e não tem pena de morte oficialmente. E a maioria dos que morrem são negros, jovens, na periferia. São vítimas do sistema. Hoje eu estava na Câmara numa reunião linda, onde não houve nenhuma ameaça a ninguém, para discutir São Luís do Tapajós. Uma hidrelétrica que vai ter 54 metros de altura, 7.600 metros de comprimento, destruindo o rio Tapajós. Uma das 40 hidrelétricas. Não deixaram 40 indígenas entrarem. Porque esse país é injusto.
Vem um empalitosado, branco, entra. Às vezes é um pilantra, um picareta, é um ladrão, tem conta na Suíça. Mas o indígena que está lutando para não ter a sua terra destruída, o seu direito destruído, como outros povos já foram vítimas, é tido como bandido, é tratado na casa do povo como bandido. Esse país injusto não pode, em nome do combate ao terrorismo, se apressar em fazer uma lei que acabe fragilizando o sistema penal brasileiro e cometendo injustiça. Eu citei aqui um jovem antes da lei estar aprovada. Imagina quantos jovens, por portarem uma garrafa de refrigerante, talvez, entrem na cadeia por não ter advogado, por não poder pagar advogado. Os ricos não matam índio, como aqui se matou, filhos de juízes, desembargadores, hoje tem até concursados no serviço público que mataram um índio queimado, o índio pataxó queimado aqui. Esse país é injusto, por isso temos que ter muito rigor na conceituação, nas mudanças na legislação penal brasileira, para não aumentar ainda mais o fosso da injustiça no Brasil. Mas, deputado, obrigada, deputado Edmilson, mas eu queria fazer uma pergunta para o deputado Arthur Maia, que o Felipe Mendes, de São Paulo, capital, mandou, que diz o seguinte: quais são ações que ações de segurança serão adotadas pelo Brasil para combater prováveis ataques terroristas durante as Olimpíadas? O país está mesmo preparado? Ou seja, tirando a aprovação da lei, aprovando-se ou não, colocando-se ou não essa lei em vigor, com a tipificação, o Lucas perguntou, não, o Vitor Hugo perguntou sobre a questão da entrada. Houve agora a mudança, a liberação do visto, principalmente para americanos. Agora, eu não sei se você estava se referindo à entrada de imigrantes pelo Acre. Agora, o próprio ministro do Turismo disse em entrevista que essa questão do visto não é tão significativa porque o Brasil já não exige visto para belgas e franceses, que é a nacionalidade dos suspeitos que cometeram os ataques em Paris, por exemplo. Né? Que outras medidas podem ser tomadas que não a aprovação da lei, deputado Arthur Maia? Veja bem, a nós no Congresso cabe fornecer ao país, dar ao país um instrumento legal que possibilite as nossas forças de segurança atuarem. Eu conversei muito com essas autoridades responsáveis pelo combate ao terrorismo, o superintendente da Polícia Federal, por exemplo. E ele, o doutor Leandro, sempre me chamou muita atenção para a possibilidade de se agir preventivamente. O terrorismo ele tem que ser combatido preventivamente, porque depois que acontece é fato consumado. Então, essa caracterização, é preciso na lei, e a lei traz isso, de dar à polícia a possibilidade de investigar quando há uma suspeita de terrorismo. Isso não existe hoje na lei brasileira. Por exemplo, se alguém for preso com um caminhão de explosivos, ele poderá ser enquadrado em estar portando uma substância perigosa, etc. Mas não, isso não caracteriza o terrorismo, porque tem muitos subcrimes que estão aqui contidos na lei. Por exemplo, fazer apologia ao terrorismo é crime. Em qualquer estado civilizado, qualquer país civilizado, isso é crime já hoje. Os que já assumiram esse compromisso com a ONU. Então, o sujeito que vai para a rua pregar o terrorismo, dizer que tem que explodir bomba, que tem que matar pessoas por questões de xenofobia, de religião, essa pessoa está incentivando que a prática do terrorismo, isso, pela lei, passará a ser caracterizado como crime. A pessoa que financia o terrorismo, pessoa como foi o Osama Bin Laden, estava lá do outro lado do planeta, mas ele financiou todos aqueles elementos que foram para os Estados Unidos promover a destruição das Torres Gêmeas e de outros atentados. Só que ele foi preparado pelo governo norte-americano, pela CIA, para financiar a expulsão dos soviéticos do Afeganistão. Foi armado. Hoje, o Exército Islâmico, inclusive, matéria do jornal Valor desta semana, terça-feira, mostra para vocês, basta procurar na internet, que o Estado Islâmico foi armado exatamente por essa política da CIA. Mas sem querer entrar... Quando é conveniente. Mas sem querer entrar na política... Eu não vou entrar nessa discussão histórica, eu queria só perguntar que é para o senhor polêmica. Sobre a apologia. Certamente nós temos muita diferença em relação a isso, mas eu quero dizer o seguinte: financiar terrorismo, de acordo com a lei, passa a também ser um crime. Um crime que nós estamos prevendo. Ou seja, hoje, as forças de segurança
nacional não tem um instrumento penal, nem o Ministério Público, nem ninguém, não tem um instrumento penal capaz de enfrentar a ação terrorista. Com a lei passará a ter. Agora, quando você me pergunta sobre o Brasil está preparado, me parece que você fala muito sobre questões concretas, materiais. E isso é papel do Poder Executivo. Não é o Parlamento. O Parlamento pode fazer a lei. Pode fazer a lei. Eu posso debater aqui com o deputado Edmilson, se ele ser contra ou ser a favor, mas ao fim e ao cabo, vamos produzir uma lei que será de responsabilidade de todos nós. Agora, nem eu, nem o deputado Edmilson temos condição de abrir uma licitação para comprar detector de metal. Não temos condição de abrir, porque isso é do Poder Executivo. Daí a minha preocupação, segundo as informações que nós temos da execução orçamentária, até a presente data, estamos a 6 meses das Olimpíadas. O governo brasileiro gastou esse ano apenas menos de 1% do que estava previsto. E isso tem causado, pelas conversas que tenho tido com as pessoas, justamente durante a relatoria dessa lei, grande apreensão nos órgãos responsáveis por combater o terrorismo no Brasil. Isso é realmente uma preocupação muito grande. Certo, deputado, a gente vai continuar essa discussão, mas dentro de alguns instantes, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Estou indo às minhas bases neste final de semana, entrar em contato com a população para avaliar os efeitos e as perspectivas da seca que atualmente se abate sobre a região. Eu sinto que a aflição está evoluindo para um pânico generalizado. Não há água, todos os mananciais estão esgotados e mesmo com carro-pipa não é mais possível abastecer. Campina Grande, na Paraíba, tem racionamento de 4 dias a cada semana. E a minha cidade de Sousa, o manancial mais importante, que é o sul de São Gonçalo, está com apenas 3% de água. 3% e nada é a mesma coisa. Vamos encontrar uma maneira de fazer um mutirão para cavar poços artesianos, que é a única solução nesse momento para atender na conjuntura a necessidade do povo, enquanto nós aguardamos a transposição de água do Rio São Francisco, que será a solução definitiva para o problema. O Ponto de Vista da TV Câmara recebe o consultor, advogado e perito em informática José Antônio Milagre. Ele explica os riscos de expor dados pessoais na internet e debate as fraudes na rede e a legislação que regulamenta o setor. Recentemente, um relatório de uma empresa de segurança também informou que o Brasil hoje é um dos 5 maiores países em número de vítimas de fraudes pela internet. Só haverá 100% de segurança quando o próprio usuário se conscientizar dos riscos, que é publicar mais do que o desejável. Invasão de privacidade na internet, no Ponto de Vista, aqui na TV Câmara. Estamos de volta com Ocupação, o programa onde jovens universitários de todo o país que visitam a Câmara podem discutir os assuntos que dominam a agenda política. No programa de hoje, os nossos convidados são os deputados Arthur de Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Obrigada, deputados. E o assunto é o terrorismo, em especial o risco de uma ameaça aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E nessa segunda parte, nós vamos continuar ouvindo as perguntas de quem está aqui no auditório. Marcos Aurélio, você é o próximo. Boa. Tudo bem? Meu nome é Aurélio, eu sou da Bahia, tenho 23 anos, faço administração. Eu queria saber como vai ser, Arthur Maia, eu queria saber como vai ser a fiscalização nas Olimpíadas sobre o terrorismo. Olha, como nós estamos dizendo em todo esse debate, nós estamos dando, através dessa lei, a todas as forças de segurança no Brasil a possibilidade de enfrentar o terrorismo, criando tipos penais que hoje não existem. Porque qual é a característica da lei? Primeiro, as penas que estão aqui colocadas, elas são muito maiores do que as penas de um crime comum. Ou seja, no Brasil você tem o homicídio varia de 12 a 30 anos. Aqui geralmente começa com 24 anos
de punição, porque é um crime contra a humanidade. É um crime muito mais hediondo, é um crime muito mais grave, que tem inclusive um caráter de coletividade na sua ação. Então, todos esses tipos penais que hoje não existem, tipo financiar o terrorismo. E aí, em relação a financiamento, por exemplo, na lei nós colocamos absorvendo um acordo que o Brasil assinou, um acordo internacional que o Brasil assinou por ser filiado à ONU, nós absorvemos um conceito, que é uma exigência da ONU, que diante das investigações que são feitas no mundo inteiro, pelos países que estão na ONU, quando se identifica, como você mostrou aqui há pouco, alguém que estava aqui no Brasil financiando o terrorismo, a ONU notifica o governo brasileiro e o governo brasileiro determina que a Advocacia Geral da União promova o sequestro dos bens dessa pessoa. Isso, inclusive, foi um motivo de muita polêmica na lei, porque o Ministério Público queria também ter esse direito. Eu, como relator, entendi que o Ministério Público terá, durante o processo criminal, um papel muito importante, fundamental. Mas nesse caso específico do sequestro dos bens, como se aí envolvia uma questão, aí vale aqui para os alunos de direito, envolvia uma questão de direito internacional. Ou seja, a ONU dá um comando ao governo brasileiro em função de um acordo internacional e recepcionado numa lei. O governo brasileiro, portanto, tem que cumprir, porque fez e assinou o acordo. E o Ministério Público é independente. Então, o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, pode simplesmente receber aqui e dizer não, mas o Ministério Público não concorda com isso e não vou fazer o sequestro dos bens. Então, isso tirava a força impositiva do governo de assinar um acordo internacional. Portanto, nós colocamos na lei que, nesse caso do sequestro dos bens, quem tem que promover a ação para fazer o sequestro dos bens é a Advocacia Geral da União, porque a Advocacia Geral da União está submetida à Presidência da República. Eu quero, inclusive, esclarecer o seguinte: eu sou aqui na casa um deputado de oposição à presidente Dilma Rousseff. Eu sou um deputado de oposição, sou líder do meu partido, Solidariedade, e sou um deputado de oposição. Mas como relator dessa lei, eu esqueci completamente essa história de oposição ou de governo. Essa é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Essa questão não envolve se é Dilma presidente, ou Fernando Henrique, ou Lula. Não há de se pensar nisso. Nós temos que dar uma lei ao Brasil que nos dê segurança para poder enfrentar o terrorismo. Há de se dizer assim, nunca teve terrorismo no Brasil, graças a Deus, e tomara que continue sem ter. E a lei vai ajudar que continue sem ter, porque vai dar às forças de segurança instrumentos de investigação que hoje elas não dispõem. Então esse é o conceito. Obrigada, deputado. Dando seguimento aqui àquela lista que a gente fez com o sorteio, antes de dar início ao programa, Pedro Paulo, que está na segunda fila aqui. Boa noite. Sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sou universitário de Direito. Eu gostaria de perguntar para o deputado Edmilson, porque recentemente o presidente da APO, que é a Autoridade de Segurança Pública das Olimpíadas, Marcelo Pedroso, ele declarou que não vai alterar o esquema dos jogos, e tendo em vista os novos atentados, como os da França, né? Como você avalia essa posição? Está correto. Eu sou um otimista. Eu vejo muitos problemas no governo e eu sou oposição ao governo, ao capital financeiro, a essa dívida impagável. Não sou oposição pontual, assim, por oportunismo, politicagem. Agora, eu valorizo a ação das instituições brasileiras. As Forças Armadas têm instrumentos, a Polícia Federal tem instrumento e o Ministério Público tem instrumentos. Convenhamos, ninguém é criança aqui, nem quem nos assiste neste momento ou nos ouve. Aprovamos a lei, a presidente sancionou. Se não houver um investimento, uma vontade política para fazer um trabalho preventivo e uma ação que coíba, prever possibilidades, coibir atos que estejam sendo programados, o que significa investimento em inteligência, a lei vai virar potoca. É uma mera, como muitas leis no Brasil. Então, manter as Olimpíadas e exigir do Executivo, e o governo tem responsabilidade internacional, na Copa mostrou, reprimindo até movimentos sociais, eu não concordei, correto?
Mas é possível, sem repressão, fazer o bom trabalho inteligente. O que não pode é prender as vítimas frágeis que não são terroristas. Eu vou dar um exemplo para concluir, Fabiana. Desculpa o teu nome. Pedro. Pedro, desculpa, Pedro. Olha, quer ver uma coisa? Se eu fosse um anarquista, eu diria que se há governo eu sou contra. Um anarquista, ele não participa de governo, ele está sempre fazendo oposição. Ele é um subversivo estrutural. Do jeito que está, ele é um extremista. E ele quer subverter a ordem. Do jeito que está, especialmente depois de passar pelo Senado, o movimento anarquista, que teve presença forte em 2013, todo estaria passivo de ser classificado como terrorista. E não são terroristas. Porque o primeiro artigo define a dimensão política, ideológica, religiosa, como base para a conceituação do que é penalmente classificável como terrorista. Então, acho que investir. A Polícia Federal é muito competente. Vai evitar? Não vai. Os Estados Unidos e a França não conseguem evitar. O Estado de Israel, eu já fui à Palestina, desci em Tel Aviv. Você passa 4, 5 horas sendo fiscalizado. A sua mala não tem nada que não seja monitorado. E de vez em quando se vê israelense explodindo por atos de reação de palestinos que se sentem violentados. Então, não há possibilidade de uma lei evitar atos terroristas. Só vai ser possível efetivamente evitar, e eu não acho que haja risco, o Brasil não tem essa tradição, não tem, internacionalmente, não é alvo do ódio, mas como vai receber delegação estrangeira, é bom ter o máximo cuidado. É porque são 200 delegações. Aí, meu amigo, é o seguinte, é momento especial, o governo trata como momento especial. Se possível e necessário for, todos os policiais federais abandonam a investigação das contas na Suíça, da Petrolão, todos, para impedir o crime de terrorismo. Obrigada. Agora, o movimento social, o cidadão, não pode ser impedido de protestar. Obrigada, deputado. Vamos passar adiante, porque o Marlon está esperando agora para fazer pergunta. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, deputados. Eu queria fazer a pergunta... eu sou Marlon, do Espírito Santo, faço curso de Direito. Queria fazer a pergunta para o deputado Arthur. Eu gostaria de saber se é possível o Estado brasileiro adotar a política antiterrorista do Estado americano para que torne o terrorista inimigo do Estado, ou seja, usando o direito penal máximo. Essa lei, Marlon, obrigado pela pergunta, ela é uma lei que traz o direito penal máximo no sentido de que aqui no Brasil nós não temos pena capital, graças a Deus, mas pelo menos tem penas bem mais elevadas do que as penas do crime comum. Em relação ao que o Edmilson coloca aqui, eu concordo com ele. Não adianta a lei se não houver investimento. Mas também não adianta fazer o investimento se não tiver a lei para permitir enquadrar como terrorismo a ação de apologia, o financiamento e tudo isso que hoje não é crime. Então, a lei e o financiamento são duas partes da mesma moeda. O custo dos direitos, o direito à segurança. O direito à segurança tem um custo financeiro, que é justamente a compra de equipamentos, o pagamento do salário ao policial, etc. Tudo isso custa dinheiro ao cofre público, custa o dinheiro do consumidor, mas tem que ser feito, porque isso é uma necessidade. Eu quero, Marlon, dizer que, de fato, as penas que estão aqui colocadas, e por isso não se aplica ao crime de terrorismo as penalidades comuns do direito, justamente porque ele se caracteriza internacionalmente. Isso não é uma decisão minha como relator do projeto, isso é um conceito internacional. O terrorismo, nós inclusive até no apenamento, nós buscamos exemplos no direito comparado, não fizemos invencionices. Então eu queria ler aqui, é muito breve, o conceito de terrorismo que nós falamos, e não colocamos nada de política não, deputado Edmilson, só para ficar claro isso. Inclusive foi tirado do texto por nós. Está aqui o seguinte, nós colocamos o seguinte: o terrorismo consiste na prática por um ou mais de indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião
quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Esse conceito, claro que tem as nuances próprias, porque o governo brasileiro não vai pegar, o Congresso brasileiro não vai pegar um dispositivo internacional e copiar ipsilíteres. Mas para se ter uma ideia, eu fiz um parecer que tem aí a coautoria de vários deputados, e até por uma questão de justiça eu quero citá-los aqui, porque são de posições políticas bem diferentes. Por exemplo, o deputado do PT, um grande deputado, ex-presidente dessa casa, Arlindo Chinalha. O deputado do Rio de Janeiro, Miro Teixeira. A deputada João Moraes. O deputado Arnaldo Fraga, que é do DEM, ou seja, DEM e PT. Eu sou do Solidariedade. E na mesa, fizemos democraticamente, com a participação do Ministério da Justiça, de representantes do Exército, de representantes do Ministério Público, de representantes da ABIN, que é a agência de inteligência que nós temos, da Polícia Federal. Então, realmente, produzimos um texto que foi a linha média do pensamento dos deputados, somado ao conhecimento técnico de segurança, que nós não temos, eu pelo menos não tenho, mas pudemos construir um texto, de acordo inclusive com as manifestações do direito internacional, que resultou em algo que é realmente significativo. O texto do Senado, que trouxe de volta essa ideia de, ao retirar essa noção de que a exclusão que nós fizemos dos movimentos sociais, quando o Senado retira a nossa exclusão, ele possibilita realmente que o movimento social seja incluído. E aí a preocupação do Edmilson, que é plenamente pertinente, concordo inteiramente com ele, mas quando o Senado fez isso, inclusive até a própria ONU, através da nota técnica, se manifestou contrariamente. Obrigada, deputado. Lucas Vieira Rodrigues, na mesma fileira, pode ir lá. Boa noite a todos, boa noite, deputados. Eu sou de Goiânia, Goiás, eu sou acadêmico de Direito, e como acadêmico de Direito não poderia deixar de fazer uma pergunta um pouco mais técnica, e puxando o gancho do colega Marlon, gostaria de perguntar ao deputado Arthur se há preocupação por parte da comissão, e o senhor como relator, da questão da insegurança jurídica, porque quando vamos falar do processo legislativo, isso tem que ser questionado. E há um doutrinador no âmbito do direito penal, que é o Gunther Jacobs, que tem um livro cujo título é O Direito Penal do Inimigo, que ele suscita essa questão do terrorismo. Às vezes, quando nós vamos criar uma norma dessa natureza, nós podemos trazer uma arbitrariedade muito grande para o direito interno. Então, será que não seria o momento de nós, então, concentrarmos as forças e, como vocês, membros do Poder Legislativo, não só com a tarefa de criar leis, utilizando o poder da fiscalização, o diálogo institucional, será que não seria o momento de deixarmos um pouco essa parte legislativa estritamente e cobrarmos do Poder Executivo, com a força que vocês têm, e concentrar as políticas públicas da questão da imigração nesse momento, porque falta pouco tempo para as Olimpíadas acontecerem. Então a minha preocupação seria, nessa insegurança jurídica, que é uma pressa do processo legislativo, podermos causar um problema para o direito interno. Obrigada, Lucas. Olha, primeiro eu não acho que tenha tido essa pressa que alguns falam. Essa lei chegou aqui já há mais de ano, foi feita uma comissão especial. Essa comissão especial debateu esse tema toda semana durante 6 meses, né, e produziu um relatório que não se chegou a um consenso. Depois nós construímos esse acordo. Eu, pessoalmente, penso que nós temos um judiciário bastante amadurecido. Bastante amadurecido. Aliás, o judiciário brasileiro, ao longo desse ano, tem dado provas de amadurecimento, de combater, inclusive, situações nocivas para a nossa sociedade. É claro que em uma condição de ditadura, de um estado de exceção, seria preocupante, sim, você imaginar que não é só essa lei. Um estado de força, ele pode deturpar toda e qualquer lei. Não precisa ser essa do terrorismo, toda e qualquer lei. Agora, eu quero repetir aqui mais uma vez. As forças de segurança, o Exército, o Ministério da Justiça, a ABIN, etc., precisam ter o tipo penal, você que é um estudante de direito entende bem isso, o tipo penal exato, que enquadre aquela conduta. Afinal de contas, tem que haver o tipo que enquadre aquela conduta para haver a punição, senão não dá. Porque hoje, por exemplo, se tem alguém fazendo apologia na internet, de que convidando jovens, dando dinheiro para ir fazer treinamento no Estado Islâmico, para voltar para o Brasil, para explodir banco, não tem penalidade para isso hoje no Brasil, não tem.
Então a lei vai trazer esse novo tipo penal, que é um tipo penal realmente inovador, que tem sido preocupação de toda a comunidade internacional, sobretudo dos membros da ONU. E o Brasil, como tal, se associa a essa iniciativa. Obrigada, deputado. A gente tem menos de 10 minutos para o fim do programa. Eu queria passar para o deputado Edmilson duas perguntas que falam sobre religião. Uma vem pelo 0800, do José Teixeira, São Paulo. Fala o seguinte: por enquanto o terrorismo no Brasil não é uma ameaça, mas o país deve se preocupar, pois a Guerra Santa está espalhada pelo mundo inteiro, por mais que o país seja pacífico. Como preparar de forma efetiva a estrutura do país e a sociedade para uma eventual surpresa de grupos terroristas? Primeira. Segunda, Janine Freitas, Goiânia, mandou via Facebook. O que os senhores deputados pensam sobre a relação terrorismo-religião? O fanatismo religioso pode ser considerado como a principal causa do terrorismo no mundo? E aí eu queria incluir também a questão da violência contra igrejas e locais religiosos, como a gente tem visto, se isso poderia ser enquadrado como terrorismo, por exemplo, a depredação de terreiros, a depredação de centros espíritas, né, que têm sido incendiados no Brasil, aqui no Distrito Federal, também no entorno, em vários locais no país, tem acontecido isso, ataques a locais religiosos. Olha, a intolerância religiosa é repugnante, é inadmissível. E não se pode confundir religião com terrorismo. O fato do Estado Islâmico dizer que é islâmico não os autoriza em se autoafirmar como representantes do islamismo. Eles não representam, talvez, 1% dos muçulmanos. São terroristas. E terrorista é terrorista. Como? Não se pode cometer violência contra os judeus. Os cristãos dirão, mas poxa, eles não acreditam que Deus veio, que ressuscitou, que Jesus veio, que o Filho de Deus veio. Aí alguns interpretam o conflito israelo-palestino como guerra entre judeus e palestinos. Mas o palestino é o quê? Tem palestino islamita, cristão, ateu, palestino de várias religiões. Tem até árabe, judeu, que mora em Israel, outros não judeus que moram em Israel. Então vejam só, na verdade, o sionismo, que é um Estado terrorista, e que não respeita um povo, violenta o povo palestino, não representa os judeus. Ser judeu não é ser terrorista, não é ser assassino de palestino. Ser muçulmano não é ser terrorista. A grande maioria vive na França, nos Estados Unidos, no Brasil, e eles professam a paz. Aqui ou ali interpretam, como se interpreta o evangelho no cristianismo, às vezes de forma dura, a interpretação que se fazia milenarmente, para reforçar alguns preconceitos. Sim, o machismo está muito presente. O islamismo autoriza escravos, por exemplo. Mas a maioria dos muçulmanos são contra ter escravos. Então, terrorismo não se justifica por religião. Nós temos que combater qualquer preconceito religioso. Combater, sim, o terrorismo, mas não como o governo francês, do Hollande, ou, infelizmente, um negro, primeiro negro a governar os Estados Unidos, está aumentando o ódio dos terroristas e dando para eles o status internacional que eles sonhavam ter. E, portanto, estão atiçando novos atos terroristas. Então, a desigualdade social, o vilipêndio à soberania e à autodeterminação dos povos, e leiam Jeffrey Sachs. Leiam Jeffrey Sachs para entender, ou leiam outros pensadores críticos, né, para entender quem preparou, desde o período da ocupação do Afeganistão principalmente, esses grupos que hoje comandam o terrorismo no mundo. A solução que os Estados Unidos apresenta, o que o Estado francês está apresentando, vai aumentar os riscos para a sociedade humana. Okay, o Brasil está no caminho certo. Vou passar agora rapidinho para o Nelson Montenegro. A gente só tem 5 minutos, estão me avisando. Nelson Montenegro, tá de ver? Cadê? E o Renato Rodrigues também. Cada um faz uma pergunta e aí a gente vai encerrar. Minha pergunta vai para o deputado Arthur.
deputado, com relação aos movimentos sociais, direitos constitucionais eles têm que ser exigidos, certo? Mas de forma correta. Há muitos movimentos sociais que usam de ferramentas inapropriadas para o movimento, para exercício do seu direito. E muitas vezes são terroristas, sim. Mas a pergunta que eu quero fazer ao senhor é sobre a divergência do Poder Executivo. A partir do momento que o Poder Executivo manda para o parlamentar, para a Câmara, um projeto de lei que regulamenta o terrorismo, e em contrapartida ele abre as portas do país para qualquer tipo de terrorista, ele se contradiz. Queria que o senhor falasse sobre essa contradição. E, Renato, rapidamente, sua pergunta. Perguntar para o deputado Edmilson, tendo em vista o princípio, eu sou de Minas Gerais, o curso de Direito, tendo em vista o princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, tendo em vista que a parte especial do Código Penal que trata dos crimes prevê não só a punição, mas a prevenção aos crimes, por que então não tipificar o crime de terrorismo? Obrigada. Primeiro, deputado Arthur Maia, 1 minuto e meio no máximo, por favor. Depois... Muito rapidamente, eu já disse, eu sou um deputado de oposição, tenho muitas críticas ao governo, mas não acho que realmente exista por parte desse governo essa relação com esses movimentos terroristas, tais como nós conhecemos. Acho que a distinção, entretanto, é muito importante, como nós colocamos na lei. Quer dizer, o movimento social, ele vai para uma ação e lá comete um exagero e acaba cometendo um crime. Isso não pode ser comparado com esse modelo de terrorismo internacional que nós temos visto nos noticiários. Não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós, legisladores, temos que ter essa capacidade de fazer essa definição e tenho certeza que o judiciário brasileiro também tem maturidade para julgar, fazendo com muita clareza essa distinção. Deputado Edmilson, 1 minuto e meio no máximo para o senhor responder. A tua pergunta sinaliza o erro da pressa. Eu falo da pressa e não da falta de necessidade da lei. É importante ter lei, mas há cortes internacionais, já normas que a ONU regulamenta. Se houver um ato terrorista, o Estado brasileiro, por ser membro da ONU, já pode julgar. E as cortes internacionais podem. Se envolve, inclusive, cidadão estrangeiro, mais ainda. Agora, essa interpretação de que movimento social é terrorista, ou que imigrante é terrorista, é preconceituosa e dá margem exatamente para que, na interpretação equivocada de uma lei feita às pressas, se transformem em vítima, lutadores do povo. Um menino que vai ver sua escola fechada, de meu futuro está comprometido, ocupa uma escola, chama os colegas, como fez em São Paulo, é terrorista? Ok, deputado. Muito obrigada, deputado. Mais uma vez eu agradeço a presença aqui no estúdio dos deputados Arthur de Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, do deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Obrigada também a todos vocês que participaram do programa. Esse foi o Ocupação, o programa da TV Câmara, onde universitários discutem os principais assuntos políticos do país. Você que acompanhou pode conferir novamente na internet, no endereço tv.câmara.leg.br e também pode nos procurar no Facebook e no Instagram. A gente está lá. O Estágio Visita e o Ocupação voltam em março de 2016. Não percam. E olha, eu quero agradecer também à 2ª Secretaria, ao pessoal do CEFOR, do Centro de Formação da Câmara dos Deputados, ao pessoal da CPP, a Coordenação de Participação Popular, e chamar todo mundo agora para vir aqui para o palco para fazer a foto. Todo mundo, por favor.